dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito. Você internauta que estamos acompanhando pela internet, você telespectador que começou o dia cedinho ligando a TV na TV Cidade. Nós queremos também dizer a você que o nosso programa está no YouTube na página do Lani Patrícia RR e você poderá estar acessando para assistir todas as entrevistas. Eu vou estar lá também falando sobre outros assuntos relacionados ao direito e você pode conhecer tudo isso. Basta se inscrever na minha página do Lani Patrícia RR e assistir a todas as entrevistas. E o programa de hoje nós vamos continuar falando com a doutora Marlene de Andrade. Ela que é médica, especialista em medicina do trabalho. Assuntos importantíssimos para o empregado, para o empregador, para a população em geral. E nós vamos conversar hoje sobre questões relacionadas ao trabalho em altura, do que configura o acidente de trabalho propriamente dito, o que é a simulação, dissimulação, todas as questões relevantes relacionadas à medicina do trabalho. Nós vamos conversar hoje com a doutora Marlene de Andrade. Você não pode perder o nosso programa. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com a doutora Marlene de Andrade, ela que é médica, especialista em medicina do trabalho, falando sobre um assunto importantíssimo, que são assuntos relacionados a acidentes de trabalho, medicina do trabalho, o papel do médico do trabalho, os direitos do empregador e do empregado. Bom dia, doutora Marlene. Essa entrevista de hoje é uma continuidade da entrevista do último programa, porque o assunto realmente é muito importante e você precisa ter reconhecimento. Eu queria conversar um pouquinho hoje, doutora Marlene, sobre a questão relacionada ao trabalho em altura. Fala um pouco pra gente dos aspectos mais importantes com relação a isso. É porque o trabalho em altura é um trabalho que deixa o trabalhador muito vulnerável, né? Ele pode cair lá de cima e vir até ao óbito, né? Só que existe assim, hoje existe a norma regulamentadora número 35 que trata desse assunto, mas ela não deixa assim explícito quais são os exames que o médico de trabalho tem que solicitar. Antes de contratar a pessoa. E isso inclui o pedreiro, o pintor, não é verdade? Exatamente, que está trabalhando. E às vezes tem que fazer isso num prédio. Exatamente. Só que assim, como a medicina do trabalho é uma medicina preventiva, então o que o trabalhador vai investir? No equipamento de proteção coletiva. O empregador, no caso. O empregador, na coletiva, que é um andaime bem feito, que não vai deixar o trabalhador cair. Não sei que ele queira se jogar lá de cima, né? Mas aí ele vai ter um cinto de segurança, vai ter o capacete, tudo direitinho, tá entendendo? Aí, no Brasil todo está rolando assim, porque a ANANT, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ela desceu um protocolo em que é interessante solicitar eletrocefalograma daquele trabalhador que trabalha em altura, eletrocardiograma, glicemia, hemograma completo, raio-x de coluna lombar, raio-x de tórax. Aí tudo bem, para ver se ele tem alguma coisa também lá nos pulmões dele. Isso o médico, ele detecta tudo na hora do exame. Aí tem que solicitar, vai ficar a critério do médico do trabalho, entendeu? Se tiver tudo dentro dos parâmetrozinhos certinho, não vai precisar. Por exemplo, eu fui a uma empresa que, não vou citar o nome, né? Então, o médico lá, eu já era médica de lá, mas aí um outro médico foi lá, olha, que tem trabalho em altura. Realmente tem, a 2 metros, a 2 metros, entendeu? Aí, o que adianta eu pedir eletrocefalograma, eletrocardiograma, glicemia, né? E não dá proteção. Aí eu falei para o dono, olha, aqui nós vamos fazer, você vai fazer um equipamento que não vai ficar caro, tá entendendo? Para ele poder tirar as chapas daqui, jogar dentro do caminhão. Ele não, mesmo que ele dê que ele sofra uma convulsão, né? Ele não vai cair porque ele vai estar todo equipado. Imediatamente vão tirar ele dali, vai chamar a ambulância. Não vai precisar, é tudo bom senso, tá entendendo? Resultado, essa empresa enxugou muito a folha dela, porque ela tasca, vamos dizer assim, num termo também chulo, equipamentos de proteção e o médico que estiver atendendo
Disse, olha, esse aqui não tem histórico de epilepsia, não. Mas ele pode estar até com um tumorzinho lá, né? Em fase ainda inicial, o médico não é obrigado a descobrir tudo isso. Mas aí, pelo menos, ele já está com equipamento já para ele não cair da altura. Eu já vi muito, a pessoa tá só com a cordinha assim na cintura. Se a gente for falar de equipamento, vai demorar mais. Mas tem todo... Não é só a cordinha. Só a cordinha. Não dizer... é porque tem gente que coloca só a cordinha e já acha que tá seguro. Não, tem que fazer tudo direitinho. E com relação a essa questão, se o trabalhador não tem nenhuma doença com relação a isso, aí vai trabalhar num prédio e se ele cair lá de cima ou se acontecer alguma coisa, o empregador tem que arcar com tudo. Sim, acidente de trabalho não tem para onde o empregador não arcar. Mas se ele fez tudo direitinho, isso chama prerrogativa a favor dele, assim, enorme. Fez tudo certinho, mas o aparelho falhou, porque veio com defeito de fábrica que não estava sendo percebido, está entendendo? Eu queria, porque você escreveu vários artigos, né, na Folha de Boa Vista, falando sobre essa questão do trabalho em altura. E dentro disso você cita a questão de um acontecimento no Exército, né? E aí você fala que é necessário submeter alguns exames para a pessoa ingressar. Teve o caso de alguém que faleceu, teve um infarto. Explica um pouquinho para a gente. Assim, o Exército, ele, antes do trabalhador entrar, ele faz uma bateria de exames para ver se ele está apto para trabalhar, não só o Exército, Marinha, Aeronáutica. E eu fui casada com um militar médico e nós moramos dentro do Hospital das Forças Armadas de Brasília. Lá tem um condomínio, né, onde os médicos ficam... Dentro do hospital mesmo tem um condomínio. E tem um campo de futebol, né? Aí um médico de 25 anos, já médico da Marinha, ele foi jogar uma partidinha lá de futebol, começou a sentir uma dor, médico novinho, né? Ele mesmo disse, gente, eu estou infartando e vou morrer. Porque ele estava certo, o infarto no jovem é muitíssimo mais perigoso do que no idoso, porque ele não tem ainda defesa no coração dele, entendeu? Outra coisa, aí que eu disse, ele passou pelo eletrocardiograma, ele fez o eletrocardiograma, mas o eletrocardiograma é subjetivo, porque o eletrocardiograma ele só vai perceber a parte externa do coração, não vai conseguir detectar o que está dentro, entendeu? Então, mas beleza, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército passa o trabalhador por todo aquele exame, não está errado. E não foi descoberto que ele tinha um probleminha, né? Aí ele infartou dentro do campo e praticamente ele morreu em campo mesmo, no campo, jogando uma bolinha lá. Existem muitas pessoas que passam por problemas relacionados a acidentes do trabalho em diversos segmentos. E eu queria perguntar para você, no caso, na verdade já tem uma pergunta de um telespectador que gostaria de saber, no caso da pessoa que está indo para o trabalho, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, qualquer trabalho, ele vem e sofre um acidente no caminho, ou ele cai da escada. Nesse caso, o empregador é obrigado a indenizar, ele entra na questão do acidente de trabalho, mesmo não estando no trabalho no momento do acidente. Pois é. O acidente de trajeto é aquele que acontece de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Só que tem o seguinte, ele não pode se desviar nem 10 centímetros daquele trajeto, que já é o trajeto que ele vai levar ele para cá. Quando ele chegar em casa, ele vai fazer as coisas que ele quiser fazer. Mas se ele se desviar 10 centímetros, não é mais. Aí o que é bom? Sofreu um acidente de trajeto, chamar a polícia para fazer todos aqueles procedimentos. No momento. E o acidente de trajeto é um acidente de trabalho atípico, não é o típico. E, no meu ponto de vista, empregador não tem que pagar dano moral. Porque, ó, são as ruas, as avenidas, não aqui em Boa Vista, que aqui está sendo tudo recuperado, graças a Deus, esburacada, entendeu? Ou então o trabalhador bebeu muito na véspera e ainda está sob o efeito do álcool ainda, que dura mais ou menos 24 horas. Aí ele sofre porque ele ainda está na ressaca, e o que o empregador tem a ver com isso? Está entendendo? É bem complexo. Mas é um acidente de trabalho, tem que abrir CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, o empregador tem que fazer tudo direitinho. Comunicar o INSS. E comunicar o INSS, tudo bonitinho. Você é advogado, você sabe, né? Verdade. E no caso, nós iremos conversar no próximo bloco também, continuar falando sobre esse assunto e no caso especificamente da pessoa, que é a pergunta também do nosso telespectador, a pessoa está saindo para o trabalho e cai da escada, dentro de casa. Configura também acidente de trabalho?
Vamos falar também sobre simulação e dissimulação e outras questões relacionadas à medicina do trabalho, acidente de trabalho e depressão no trabalho. Logo após o intervalo comercial, estaremos de volta. Não saia daí. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com a doutora Marlene de Andrade, ela que é especialista em medicina do trabalho. Estamos falando hoje especificamente sobre acidente de trabalho e outros assuntos relacionados também a esse assunto tão polêmico e tão importante que é a medicina do trabalho. Eu queria lembrar que você poderá assistir essa entrevista desde o início, caso você não tenha conseguido ou caso você precise sair. Você pode assistir essa entrevista pelo YouTube, basta acessar a página do Lane Patrícia RR, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, seu comentário ou assista às entrevistas para que você possa aumentar os seus conhecimentos sobre vários assuntos do direito. Doutora Marlene, nós estávamos falando no bloco passado sobre a questão relacionada a acidente de trabalho, acidente de trajeto. A pessoa está indo para o trabalho, tem uma escada dentro de casa ainda, antes de sair da rua, cai da escada. O empregador é obrigado a tratar como um acidente de trabalho? Pois é, já tem entendimento que sim, entendeu? Os juízes vão entender o seguinte, mas ele estava levantando para ir para o trabalho. Então ele caiu da escada da casa dele, escorregou dentro do banheiro. Para ir para o trabalho? Para ir para o trabalho é um acidente de trajeto. Eu acho que o acidente de trajeto, o empregador ele não tem culpa de nada disso, né? Então, eu acho imoral por parte do trabalhador, com todo respeito ao trabalhador, que eu também sou trabalhadora, pedir, solicitar dano moral, entendeu? Agora, o empregador vai abrir a CAT, vai dar toda assistência para ele ganha 1 ano de estabilidade, isso aí é um grande problema. Muita gente não sabe disso. Nossa, isso é um grande problema também para o empregador. empregador. Tem um acidente de trabalho, o empregador vai demitir. Ele não pode, né? É bom que o trabalhador saiba que isso não é possível. Não. 1 ano não pode, não durante pode. 1 ano, demitir. Só que é o seguinte, o empregado, volto a repetir, com todo respeito ao empregado, ele começa a faltar, ele começa a chegar lá no trabalho, senta, não quer trabalhar porque ele está com 1 ano de estabilidade. Teve um caso aqui de uma empresa que sabe o que ela fez? Ela fez o seguinte, você não quer trabalhar, eu vou te indenizar os 12 meses, tchau e pensa, entendeu? Você ficar aqui dentro está me prejudicando. Porque ele ficava fazendo a cabeça dos outros trabalhadores, entendeu? Isso, aquilo outro. Poxa, não é assim que a gente trabalha, né? Então, ele fica com 1 ano de estabilidade e o empregador, por bom senso, ele vai dar uma atividade mais adequada para aquele acidente que ele sofreu. Só para ficar mais esclarecida a pergunta do nosso telespectador. Levantou da cama, caiu, estava indo para o trabalho, é acidente de trabalho? Há esse entendimento, entendeu? Porque ele estava indo para o trabalho, mas aquele negócio que eu disse. É temeroso, né? Afastou 10 centímetros do trajeto, já não é mais. Agora, por exemplo, interessante, né? Se no trajeto, a escola do filho dele é no trajeto, ele pode parar, pegar o filho, botar dentro do carro, dentro da moto ou na bicicleta dele e levar para casa. Porque a escola está na rua do trajeto. Está na rota. Eu gostaria que você falasse um pouco agora da simulação e dissimulação. Nossa, esse é um problema seríssimo que os empregadores enfrentam. Porque hoje tem tanto trabalhador inventando moda. Tem trabalhadores seríssimos, mas outro inventando que está com doença. Aí ele vai lá na internet e vê quais os sinais e sintomas de uma determinada doença. Nossa. Tem isso. Aí ele vai para o médico do trabalho dizendo, estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo. Se o médico do trabalho tem experiência, ele vai passar aquele trabalhador por um exame mais apurado, o exame clínico mais apurado, ele vai ver que aquilo é uma gritante mentira, né? Por exemplo, eu peguei, não sei se há tempo, né? Peguei um trabalhador de uma empresa de construção que ele disse que ficou surdo. Ou seja, ele adquiriu uma surdez
devido a uma explosão do pneu que ele estava dirigindo uma carreta. Aí ele foi numa fonoaudióloga que deu para ele a perda de audição. Só em um ouvido. Só em um ouvido não é caracterizado. Às vezes até pode se caracterizar. Quer ver? Um tiro, a queima-roupa que alguém está dando em outra pessoa, aí aquela explosão pode realmente alterar aquele ouvido. Mas aquela perda de audição contínua dentro do trabalho, que é dia após dia ele ouvindo ruídos acima de 85 decibéis, ele vai perder a audição nos 2 ouvidos ao mesmo tempo. Por isso que eu só mando, eu encaminho mesmo os meus trabalhadores que vão lá comigo para uma fonoaudióloga, que eu sei que ela é criteriosíssima. Ela vai e testa e ela sabe quando ele está simulando, entendendo? Que não está ouvindo. Porque, olha só, o surdo mesmo, ele é muito tranquilo. Ele trabalha mais com gestos, entendeu? E ele fica olhando muito para você. O que está imitando, está ali fazendo de conta, está simulando, ele fica, como é que é? Isso não é verdade. A gente já de cara, a gente sabe que ele está mentindo. Porque o que está com surdez mesmo, ele fica o tempo todo atento, olhando para você, tentando conversar com as mãos. E o que está simulando, ele fica, não estou ouvindo nada, como é que é? Aí sabe o que eu fiz com o trabalhador? Eu já tinha chegado ao diagnóstico que ele não estava, realmente tinha perdido a audição. Quando ele foi andando, eu peguei o furador de papel e joguei com toda a força aqui perto de mim. Ele já estava mais para lá, joguei, pá! Quando eu fiz, ele deu um pulo. Então Aí eu fechei o diagnóstico, ele não está surdo, ele está simulando. Mandei para essa fonoaudióloga. A fonoaudióloga, ela já sabe, ela já trabalha assim mesmo, checando, ela checa, porque se eu for falar como é que é o exame vai demorar muito. Mas tem como, gente, porque a audiometria é subjetiva também, mas se ela for feita com critério, dá para a gente descobrir se ele está mentindo ou não. E no caso, aí você falou da simulação. E o que vem a ser a dissimulação? A dissimulação é justamente o contrário disso. Dissimulação, o trabalhador está doente e ele quer enganar o médico que ele está bem para trabalhar. Às vezes é porque ele ganha periculosidade, uma gratificação e ele não quer perder, entendeu? Aí ele quer ir trabalhar mesmo doente. Não, estou ótimo, estou maravilhosa. Aí o médico, não, você não está não. Você está impedido de trabalhar, você tem que ficar mesmo lá, ou no INSS, ou então no IPER, né? Tem que. Você não está bem. Interessante, né? É interessante. E eu queria fazer uma pergunta que também é pergunta do telespectador. Você pode participar também pelo telefone 99111-3740. Algumas pessoas perguntaram com relação à questão relacionada à depressão adquirida no trabalho. Como é feita essa questão do diagnóstico, do médico do trabalho? Como lida com essa questão? A pessoa entrou no trabalho, ela tem o exame admissional, ok. Aí quando vai sair para pegar o demissional, aí ela alega a depressão. Como é que o médico do trabalho age nesse momento, nessa situação? Pois é. É também tão subjetivo, né? Será que está com depressão mesmo? Será que não está ali simulando uma depressão? Mas aí o médico do trabalho, ele vai ter que estar embasado em relatórios do médico especialista em psiquiatria. Em laudos. Está entendendo? Será que foi lá mesmo? Mas por que ele adquiriu lá? Será que ele já não estava, né, adoecido? Ou algum fator externo? Às vezes, realmente, o empregador tem que ficar atento, porque a pessoa já tem uma propensão a ser deprimida, mas ele passou pelo médico de trabalho, ou então passou pela junta médica do governo, ou pela junta médica lá da prefeitura, e não foi detectado, entendeu? Não foi detectado. A depressão é lá dentro da mente, né? Aí ainda não está com nenhum sinal, né? Porque o deprimido, ele fica todo jogado. A perícia não elucidaria essa questão? Então, aí o que a gente faz? A gente vai ver se, quando ele passou, ele foi considerado apto. Aí realmente o ônus, infelizmente, fica para o empregador, entendeu? Mas se o empregador for aquela pessoa atenta, que trabalha com as prevenções, se ele começar a notar que seu empregado, seu trabalhador está começando a ficar deprimido, aí ele já vai mandar para o INSS, se ele for trabalhador do Estado, vai mandar
para junta médica, e vai dar toda a atenção a ele, mudar ele de função, entendeu? E verificar todas as questões também, professora. E não pode estar trabalhando em outro local também, né? Às vezes, naquele local não, mas vai para outro local, aí um psiquiatra que está acompanhando faz a medicação correta, ele melhora, ele volta a trabalhar. Mas para isso, aí que está o X, né, da questão. Para isso, o empregador tem que saber qual é o médico do trabalho que ele contratou. Ele foi pelo preço? Porque essas clínicas que estão abrindo no Brasil todo, né, só aqui em Roraima, que é contador, técnico de segurança abrindo, às vezes ele contrata o médico recém-formado que não está atento e apto e afinado para isso. Em razão da necessidade da especialização. E às vezes o barato sai caro. Não, eu vou, porque lá está cobrando o atestado de saúde ocupacional mais barato do que lá naquele médico que tem especialidade, mas aí o barato sai caro para ele, está entendendo? Verdade. Muitíssimo obrigada pela sua participação em nosso programa. Muito importante realmente esclarecer essas questões para a população. Obrigada a você que participou do nosso programa de hoje. Obrigada, Marlene. Foi maravilhosa a entrevista. Eu que agradeço muito bom. a oportunidade. E a minha consultoria é consultoria do trabalho. Quem quiser ligar, liga à vontade, eu tiro dúvida, não cobro nada. Deixa o telefone. É 991 14 30 40 e 98102 1218. Está na minha placa lá. Você que tem dúvida com relação ao assunto relacionado à medicina do trabalho, só procurar a doutora Marlene de Andrade, seja você empregado ou empregador, ela é especialista e pode dar para você a informação que você precisa. Nós temos outros médicos, tá? Bons aqui também, viu? Tá certo. Nós iremos estar num breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, após uma entrevista muito importante que com certeza levou mais conhecimento até você. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de nós, por isso tu busque sempre conhecer os seus direitos e acesse sempre a nossa página do YouTube do Lani Patrícia RR e conheça tudo sobre todos os aspectos do direito em diversas matérias com os melhores profissionais do Estado. Nós iremos também convidar você para nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Deixe lá o seu comentário, a sua mensagem, quem você gostaria que estivesse no nosso programa. Poderá também ir dando sugestões de assuntos que poderemos tratar aqui. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, queremos agradecer à Loja Docimenta. A Loja Docimenta tem roupas maravilhosas para todas as ocasiões, com preços maravilhosos, com descontos magníficos para você. A loja melhor preço da cidade, com os mais belos modelos, você encontra na Loja Docimenta, na Avenida Sebastião Diniz, ao lado da Daimler. E para acompanhar esse grande vestido, esse grande look que você vai comprar na Loja Docimenta, você pode também estar calçando algo maravilhoso da loja Tizuca Calçados. Tizuca Calçados tem sapatos maravilhosos para você com preços promocionais. E a Patrícia Passos estará aguardando você para conhecer os mais belos calçados da cidade. Falando em beleza, nós queremos também agradecer ao Espaço Leal, que tem uma equipe maravilhosa de profissionais que são especializados em estética facial e irá fazer todos os tipos de tratamento para você, além de massagens magníficas e tratamento dermatológico completo. Você precisa conhecer o Espaço Leal na Avenida Terêncio Lima, no centro da cidade. Agradecendo também ao Salão de Beleza Luzes Hair, com tratamentos maravilhosos para o seu cabelo, produtos excelentes, nacionais e importados, que vai deixar você muito mais bonita. Conheça o Salão de Beleza Luzes Hair na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, no bairro Caimbé. Assista o nosso programa Conhecendo o Seu Direito, todas as terças e quintas aqui na TV Cidade. Temos um encontro marcado, vou estar aqui aguardando você. E no próximo programa quero você comigo novamente. Até lá!